Olá, vamos falar de um cenário bem comum hoje em dia. A equipe começa a usar uma ferramenta de IA super poderosa, como o Amazon Q. Mas fica aquela dúvida no ar: o que ela está realmente fazendo nos bastidores? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui: como ter essa visibilidade completa. Para quem gerencia ou lidera equipes, esse é o grande desafio, né? É sobre ter observabilidade e controle sobre uma ferramenta nova que mexe tanto com a produtividade quanto com a segurança. A grande questão é como garantir que o uso está sendo eficaz e, claro, seguro. Ok, rapidinho o nosso roteiro. A gente começa com um apanhado geral das ferramentas. Depois mergulha na parte de auditoria com o CloudTrail. Em seguida, vamos olhar as tendências com o CloudWatch e, por fim, chegar no detalhe do comportamento de cada pessoa com o painel de atividades e outros relatórios. É uma viagem do macro para o micro. Vamos lá! Uma boa forma de pensar sobre monitoramento é imaginar um kit de lentes de câmera. Cada ferramenta que a gente vai ver oferece um nível de detalhe diferente. Sabe, uma lente te dá a visão ampla, de segurança, outra foca bem de perto no usuário. A ideia é saber qual lente usar em cada situação. E esse aqui é o nosso kit completo, com 5 lentes principais. Juntas, elas dão uma visão 360 graus da atividade do Amazon Q. Cada uma responde a um tipo de pergunta, desde a nossa conta está segura, até o que exatamente um desenvolvedor perguntou para o assistente. Vamos começar com a lente de visão mais ampla de todas, o AWS CloudTrail. Pensa nele como a base de tudo que é segurança e conformidade. Ele basicamente grava tudo o que acontece na conta da AWS, e isso, claro, inclui cada interação com o Amazon Q. A definição é bem direta. O CloudTrail é o registro de auditoria. Se alguma ação aconteceu, o CloudTrail tem um registro dela. E isso, olha, é absolutamente fundamental para qualquer investigação de segurança e para cumprir requisitos de conformidade. Certo, vamos dar uma espiada num log. Sem mostrar aquele JSON gigante e assustador, vamos focar no que importa. O campo Event Name diz qual foi a ação. Nesse caso aqui, Send Message. Traduzindo, Send Message significa que alguém da equipe começou uma conversa com Q. Simples assim. Esse é o primeiro dado, o mais básico que se precisa ter. O que aconteceu? E é agora que a coisa fica interessante. É como montar um quebra-cabeça. A gente combina o EvName com o User Identity, o Source IP Address e o Event Time e, de repente, temos a história completa. Quem fez o quê, de onde e quando. Isso é ouro para qualquer equipe de segurança. Beleza, a gente já viu as chamadas de API uma por uma. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Para isso, a gente usa o Amazon CloudWatch. É a ferramenta para enxergar dados agregados e identificar padrões de uso ao longo do tempo. Essa tabela resume bem as métricas mais importantes. Invocations e Daily Active User Trend mostram se o pessoal está usando a ferramenta. Mas a Generated Line Count, é aqui que se começa a ver o valor de verdade. Quantas linhas de código o que está ajudando a escrever nos projetos? Isso é uma métrica de produtividade muito poderosa. E para quem tem assinatura Pro, a AWS deixa tudo ainda mais fácil. O painel de atividade do usuário é tipo um centro de comando, sabe? Para entender a adoção e o uso da ferramenta num piscar de olhos, sem ter que ficar montando o gráfico por conta própria. O painel já traz os dados mastigados. Dá para ver rapidinho quantos usuários estão ativos, mas o ponto-chave aqui, na minha opinião, são as taxas de aceitação. Elas mostram não só que o pessoal está recebendo sugestões, mas que eles estão achando essas sugestões úteis a ponto de colocar no código. E essa imagem aqui ilustra um desses insights perfeitamente. Esse gráfico de rosca mostra como o que o time está sendo usado. A equipe está focando em gerar funcionalidades novas, ou em escrever testes unitários, ou talvez em criar documentação. Essa visualização responde isso de bate-pronto. Ok, a gente já passou da visão de 10.000 pés, já descemos para 1.000 pés. Agora vamos para o nível do solo. Às vezes é preciso ver as interações individuais, seja para analisar o desempenho de alguém ou para uma auditoria mais séria. Para esse mergulho mais fundo, a gente tem as duas últimas lentes do nosso kit. As duas dão dados no nível do usuário, mas elas servem para coisas bem diferentes. Vamos comparar as duas. Então, a diferença crucial é essa aqui, ó. Relatórios de atividades são para análise. Eles dão um resumo diário num arquivo CSV com métricas tipo quantas linhas de código o João aceitou hoje. Já os logs de prompts, esses são para auditoria. Eles trazem o texto exato da conversa, o que é essencial para conformidade, e para investigar algum problema. E aqui está um exemplo concreto do poder desses logs de prompts. É possível ver a pergunta exata que um desenvolvedor fez.
Para fins de auditoria, conformidade ou até para entender onde a equipe talvez precise de mais treinamento, esse nível de detalhe não tem preço. E com isso, a gente fecha o ciclo da nossa jornada. Começamos com aquela visão de segurança bem ampla do CloudTrail, demos um zoom nas tendências de uso com o CloudWatch, entendemos o comportamento geral com o painel e, por fim, chegamos no detalhe do detalhe com os relatórios e os logs. Com todas essas lentes disponíveis, a capacidade de entender de verdadeiro impacto da IA na organização está na mão. A questão agora não é mais se é possível ter as respostas, mas sim qual é a primeira pergunta que vai ser feita.